bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus agentes da Interpal! E se você não sabe o que é isso, você volte no programa de hoje do A Interpal, pau. Às 9 horas e 54 A minutos, Interpal. estamos começando mais um programa Rolê CL da manhã desta quinta-feira, dia 16 de maio. Friozinho em São Paulo. Conta aí como está na cidade de vocês. Espero que comendo chuva no Rio Grande do Sul, quando esfria aqui, Pau. para de chover no Rio Grande do Sul, né? Porque no Rio Grande do Sul está chovendo muito há muitos dias e agora, com a diminuição do calor aqui em São Paulo, na região central do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Centro-Oeste, diminui a chuva no Rio Grande do Sul. Então vamos torcer para que a chuva no Rio Grande do Sul reduza com este friozinho, essa friaquinha aqui no Sudeste, no Centro-Oeste do Brasil. No programa de hoje falaremos sobre a visita do presidente Lula no Rio Grande do Sul, terceira visita do presidente, atualizações dos números desta tragédia no sul do Brasil. Vamos falar sobre o Eduardo Leite não conseguindo segurar muito a carinha na hora que o Lula anuncia as medidas. Falaremos sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, vamos desmentir fake news, vamos mostrar um vídeo de Eliane Cantanhede maravilhosa, empatia em pessoa na Globo News, e também todas as outras maluquices que acontecem neste nosso país e neste nosso mundo. Já Pau. lerei os comentários de todos e todas vocês. Pau. Mas agora quem está comigo é ele, minha irmã de pau, o Guilherme Bessa. Olá, Guigui, tudo bem com você? Ó, só avisar a Roberta aí que eu não tenho nada a ver com isso, hein? Foi o William que mandou. Quem solta os áudios não sou eu no programa, o William viu? que pediu. Quem solta os áudios não sou eu, quem O solta os áudios é a Iguana que técnica. editou. Cadê Vitinho? Tem nada a ver com isso. Ô, Will, hoje aqui, ó, bom dia pessoal, bom dia a todos. Hoje é dia do Gari, grande rapaziada aí, um abraço pra vocês. E dia estadual da imigração suíça, só no RJ, tá? E aí, falando em RJ, o Vitinho me pediu desesperadamente pra dar uma palavra hoje. Pode falar, Vitinho. Ô William, hoje tá muito frio, então eu tomei um copo fervendo de água. Sabe por quê? Por quê, Vitinho? Pra ver se eu cozinho por dentro. Bom dia. Bem, eu acho que depois dessa ele vai ser demitido mesmo. Agora nem é meme, agora é só verdade. Agora é mesmo. capaz. Agora é só verdade mesmo. Chegamos no ponto. Agora eu acho que não é nem piada, agora acho que é só A Interpal. demissão mesmo. Meu Deus. Já colocaram o Google aqui, porque a partir desse programa não vai mais existir semana que vem, né? Depois dessa interação. Guga Noblar, bom dia, meu anjo. Tudo bem com você? Bem, tudo certo, querido. Depois dessa piada maravilhosa do Piada. Vitinho, o dia ficou lindo agora. Vou passar o resto do dia aqui só pensando nessa piada do Vitinho. Tamo junto, pô. Mais um dia aí, né? Mais um dia. Rio Grande do Sul em caos. De crise. Vamos para a nossa vinheta para falar do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tá pegando fogo. Atualizações da manhã desta quinta-feira, Guga, 151 mortos, 538 mil desalojados no Rio Grande do Sul. O número de desaparecidos vai reduzindo, né? O número de mortos, infelizmente, vai aumentando. Então, 151 mortos e 104 desaparecidos. O nível do Guaíba continua alto, mas baixou para 5 metros pela primeira vez desde segunda-feira. Para a Folha de São Paulo, o prefeito disse que não há imóveis disponíveis em Porto Alegre para tantos desabrigados e pediu para que o governo lidere um mutirão habitacional, o governo federal. A previsão é de chuva fraca moderada em Porto Alegre hoje. Já na Serra Gaúcha pode chover mais forte, o que é muito preocupante. Dito isso, Guga, o presidente Lula e sua comitiva com 10 ministros, incluindo o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi ao Rio Grande do Sul mais uma vez. Foi numa cidade interior que eu esqueci o nome, é São Leopoldo? É o nome da cidade? Acho que é. São Leopoldo. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E, Guga, disseram que o Lula não podia sair na rua, que ele era apedrejar. Lembra que tinha um negócio desse aí? Por que o Lula não sai na rua? Por que o Lula não vai ver as pessoas? Vamos ver o Lula no meio das pessoas lá no Rio Grande do Sul.
Aparentemente nenhuma cadeira voou, né, Guga? Pelas imagens aí, ó. Só tô vendo abraço. Aparentemente. Aí. Tá, né? Presidente Lula Tá sendo chegou. bem recebido. O presidente Lula chegou lá no Rio Grande do Sul para anunciar a ajuda, né, para a reconstrução do estado e também dos moradores do Rio Grande do Sul. Anunciou a criação de um auxílio de R$ 5.100 via Pix para beneficiar 200 mil famílias atingidas pelas enchentes, custo estimado de 1,2 bilhão de reais. Antecipação do Bolsa Família para 583 mil beneficiários da região. As famílias que perderam a casa, se encaixem nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, terão novos imóveis. E também saque do FGTS autorizado com limite de R$ 6.220 por pessoa. A ministra da Saúde, Nídia Trindade, anunciou também que vão ser distribuídas doses de vacina no estado. 1,2 milhão de doses, e o ministro Fernando Haddad falou que vai ter uma reunião com os bancos públicos para discutir outras formas de apoiar a manutenção de empregos nas casas afetadas. Sabe o que não teve na visita do Lula, Guga? O quê? Não teve o Lula imitando uma pessoa morrendo afogada. Não teve o Lula dizendo que não podia fazer nada porque não era piloto de bote. Não teve o Lula chacoalhando um Cebion para uma ema. Não teve o presidente da República dizendo que era só uma garoinha. Não teve presidente dizendo que a culpa era da China comunista e das antenas HARP. E essas foram as coisas que a gente não viu no Rio Grande do Sul, na passagem do presidente Lula, e eu digo que não é o Lula, ao abraçar as pessoas, ao ser solidário com as pessoas, está fazendo o mínimo que a gente espera de um presidente da República, né, Guga? Mas é um contraste muito grande com o que a gente teve há pouco tempo atrás com o Jair Bolsonaro, que fez tudo isso que eu disse, né? Além de, durante a tragédia na Bahia, por exemplo, tá andando de jet ski e andando de carrinho no Beto Carreiro World. O Lula, pelo menos, falou que não é coveiro, né? Ou também não disse isso? Não falou. Não falou também Não isso? falou. Tô acostumado com outros tempos. Cadê? Não foi pro Beto Carreiro assistir derrapagem de Hot Wheels também, não? Não foi, Guga. Nossa, que surpresa. Foi lá ver as Não andou de pessoas, jet abraçar ski. as pessoas e liberar Pois recursos, esse tipo de coisa que um presidente nem sempre precisa fazer. Mas a ida pro Lula, óbvio, tá causando um ciúmes político gigantesco. O Eduardo Leite ontem não estava muito feliz, né? Dava para perceber. Até porque o Lula colocou o Paulo Pimenta como interlocutor do governo, né? Ali no Rio Grande do Sul. O cara que vai falar pelo governo, e o Paulo Pimenta vai disputar o governo gaúcho em 2026. Então é claro que tem já uma corrida eleitoral, digamos assim, que também está sendo incentivada, que está acontecendo por conta dessa tragédia também. A gente está vendo uma antecipação da corrida eleitoral. E o Lula colocou ali o candidato do PT. Então tem sim uma rusga que o Eduardo Leite não consegue engolir. A turma do PSDB não gostou, e o prefeito, obviamente, que é do MDB, de Porto Alegre, também não está contente. O Lula ontem, inclusive, tem um momento que ele fala: eu vou viver até 120 anos. Já falei para o homem lá em cima, não estou a fim de ir embora. Aí essa parte que incomoda, né? Penso em disputar umas 10 eleições. Mas hoje é um dia feliz porque conseguimos aprovar as coisas que precisávamos. Não é nenhum favor, é necessidade da gente olhar os... Boa. Vamos olhar. Voltei. Então, o Lula ontem ainda fez esse discurso aqui. Opa! É o Eduardo Leite tá querendo. Tem alguém derrubar insistindo aqui, cara. É o Eduardo Leite Tem que tentando entrar no derrubar zap a sua aqui, de conexão algum aí. jeito. Impressionante. Mas o Lula fez esse comentário falando que vai disputar a eleição. E claro, falando da alegria de estar conseguindo, pelo menos nesse momento de caos e de tragédia, ajudar de uma maneira eficiente, enfim, com quem está realmente precisando e sendo vítima dessa inundação. Mas provocou um pouco, entendeu? Essa corrida eleitoral provocou um pouco a turma do PSDB. Então,
você vai ver muita cara feia também, além de gente abraçando o Lula por estar feliz pela chegada do governo federal, tem gente de cara feia pela chegada do Paulo Pimenta e do governo federal também. Will, Oi. a pergunta que não quero calar. Eduardo Leite se sentiu ameaçado para o próximo mandato de governador? Eu acho que sim, acho que sempre existe um risco, né? O Eduardo Leite tem aí depois que pensar na sua trajetória política, né? A partir daí. A gente está vendo, o Guga estava falando sobre isso, a gente está vendo aí a imagem da cara do Eduardo Leite. Vocês estão vendo atrás, todo mundo aplaudindo ali, a Maria do Rosário, a galera atrás do presidente Lula aplaudindo, né? A assinatura. Cara de Avenida Brasil, né? A cara da moça que fazia Libras também não estava muito feliz não, viu? O pessoal de Libras sempre é muito animado, essa aí não estava muito feliz com a assinatura não. Agora a cara do Eduardo Leite... Trabalhar é pior que morrer, né? A cara do Eduardo Leite, aparentemente pro Eduardo Leite também, a cara dele, tipo, acha o trecho aí, Vitinho, que mostra a cara do Leite de novo. Aí, ó. A cara do Eduardo Leite, quando o Lula faz a assinatura, aí, ó. Que alegre que ele tava. Mas teve gente feliz, como o Guga falou, tem vídeos fofinhos que estão rolando nas redes sociais, muita gente ficou emocionada com esses vídeos, pelo mínimo, né, gente? Eu falo que é o mínimo, não é porque eu quero desmerecer o que o presidente Lula faz, mas é porque a gente tá mal acostumado, a gente ficou acostumado com o Bolsonaro. A gente ficou vendo uma pessoa que pegava a criança para fazer arminha com a mão. E aí a gente tem essas cenas aí do Lula. Vamos ver esse vídeo aí do Lula com as crianças. Pau. Aí, Guga, o mínimo que a gente vê é isso, e aí a gente tem o vídeo também do senador Randolph Rodrigues, lá no Senado, falando sobre essa visita do Lula, que dá o tom que a gente deu agora há pouco sobre isso, Guga. Vamos ver. O atual presidente da República não disse que se trata de uma enchentezinha. O atual presidente da República está fazendo nesse momento a sua terceira visita ao Rio Grande do Sul. O atual presidente da República não disse, quando teve as primeiras notícias de morte, que não era coveiro. Ele está nesse momento abraçando as pessoas atingidas nos abrigos de São Leopoldo. O atual presidente da República não disse para deixar de mimimi. O atual presidente da República já está aportando no dia de hoje 5,100 mil reais em Pix para cada um dos atingidos. E dizendo que cada brasileiro do Rio Grande do Sul que perdeu uma casa vai ter sua casa de volta. Tá aí o senador Lapada seca, né? Randolph dando aquela lapadinha, porque ainda, Guga, juro, cara, tem coisas que a gente não tem moral pra falar, assim, sabe? Que a gente é hipócrita, então a gente tem que, sei lá, ter um mínimo de vergonha na cara, sabe? Os bolsonaristas podiam usar esse momento pra ter vergonha na cara. Falem de outras coisas, façam outras críticas. Agora, criticar o presidente Lula nesse momento, enquanto o presidente está fazendo o que o presidente devia fazer, tendo a lembrança muito fresca do que foi o Jair Bolsonaro nesse país, durante uma tragédia como foi a pandemia de Covid-19, não dá para fazer a comparação, né, Guga? Mas a intenção é exatamente essa. Eles querem colocar o Lula na mesma balança do Jair Bolsonaro. Eles querem rebaixar o Lula ao patamar do Jair Bolsonaro. Como o Bolsonaro ajudou a espalhar uma pandemia, como o Bolsonaro ignorou essas tragédias de enchentes no governo dele, o Lula tem que ficar como alguém que também erra, que também vacila. Não pode ser o presidente responsável pelo governo que está, de fato, sendo atuante e ajudando a reconstruir ou ajudando, de alguma maneira, a resgatar as vítimas da enchente. Não, tem que ser o governo que nada fez, porque o Bolsonaro nada fez. Eles querem rebaixar o Lula, claro, ao patamar do Bolsonaro. Então, eles vão tentar usar essa tragédia dessa maneira. E para isso, claro, vão precisar espalhar fake news e discurso de ódio, porque se eles se atrelarem à realidade, aí vai ser um banho. É muito diferente o que era o Bolsonaro e o que é o Lula. Vão ter que mentir, vão ter que colocar o Lula numa roupagem que lembra do Bolsonaro. E para isso, só com fake news.
Agradecendo os comentários de vocês aqui. Muitas pessoas pegaram a referência do Interpal. O Rafael Vieira, Regina Sus, Marcos Assis, Pablo Moreira Paca, a Maria Helena. A Carla Paz disse que eu estou pistola. Estou sempre pistola. Mentira, eu sou um amor de pessoa. O Lucas disse que está chorando com o remix da abertura. A Lulu, o André Graziano, mandou um abraço pro Renato Sorriso, André o mais Graziano. famoso do Brasil. O Rony Rostin disse que ouve todos os dias o programa, mas hoje está ouvindo ao vivo pela primeira vez. Um beijo para você, Rony. O Júlio César, a Juliana B e a Cleusa Nascimento diz: não são os clones do Lula que estão visitando as cidades? É verdade, talvez sejam 3 visitas, uma para cada clone diferente conhecer a Rio Grande do Sul. Talvez seja isso, é uma possibilidade. Realmente. Mais notícia, Guga. Finalmente a CBF suspendeu o Campeonato Brasileiro. A 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Brasileiro demorou, né? estão suspensas para os próximos 2 fins de semana. A decisão foi tomada após pedido de 15 clubes participantes do torneio e da Federação Gaúcha. Inclusive o meu time do coração e o time do Guga são 2 times vergonhosamente que votaram contra a medida, né? Foi Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino que votaram contra a paralisação do Campeonato Brasileiro. 5 dos 20 times da Série A. Dá pra jogar no Rio Grande do Sul, né, Guga? Tá sim o estádio lá, ó. Tá bem tranquilo pra jogar. Só se Inacreditável. for polo aquático, né? Nem polo aquático dá pra jogar nessa água aí, desse jeito. E aí, pô, é claro que pelo menos por hora tem que parar o campeonato. Se você for acompanhar o que aconteceu em outras tragédias em outros países, né, como o furacão, acho que o Katrina e outros furacões que passaram pelos Estados Unidos, lá, nos estados que ficaram devastados por alguma tragédia natural, a princípio também, no início pelo menos tiveram que paralisar um campeonato ou outro, e na sequência voltaram e os times passaram a atuar em outros estados, esses que eram dos locais que foram atingidos. Então é provável que seja uma paralisação bem temporária mesmo. Eles vão suspender por pouco tempo e depois vai voltar, vai retomar. A gente teve uma pandemia que não parou o campeonato. A gente sabe que essa tragédia, no máximo, vai suspender por um tempo e tem que fazer isso mesmo. E todos os times tinham que fazer esse pedido. É uma vergonha, de fato. São Paulo, Palmeiras, Flamengo e o Red Bull Bragantino. O Corinthians também, não? Foi, os 5 times. O Corinthians também, né? Meu Deus, que vergonha. As maiores torcidas, né, do Brasil são as desses 4 clubes e deveriam ter apoiado essa suspensão e não apoiaram. Daí você vê como é que esse campeonato vai ficar parado por pouco tempo, né? Os maiores clubes não querem as de maior torcida, mas pelo menos foi suspenso por hora, né? Vamos ver como é que vão fazer para solucionar essa questão desses times, Juventude, Grêmio, Inter e os times da Série C, da Série B. Esses campeonatos sequer estão suspendendo os seus torneios, né? Então, para quem joga na Série C ou na Série D, parece que tem time do Rio Grande do Sul na Série C e na D, na B não. Enfim, não fizeram nada por esses times. Estão disputando a Copa do Brasil também, né? Tem time do Rio Grande do Sul disputando a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil e a Libertadores também. da América também. O Inter e Grêmio também disputam, né? A Libertadores e a Copa Sul-Americana. Então, um problema aí para ser discutido. O que é que se faz com esses clubes? Aparentemente, o Grêmio e o Internacional agora vão treinar aqui em São Paulo e o Juventude nos CTs de Corinthians e Palmeiras para poder, pelo menos, manter, né, os jogadores dentro de um condicionamento físico, mas não tem como manter o campeonato funcionando nesse período. Não dá para jogar futebol com o Rio Grande do Sul nessa situação. Vamos desmentir mais algumas fake news, Guguinha, porque esse também é parte do nosso trabalho neste programa. Uma das fake news que está rolando por aí é que os donativos direcionados ao Rio Grande do Sul estavam sendo confiscados pelo governo no posto SIM, na BR-290, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. A PRF fez uma visita no local e a informação, surpreendentemente, é falsa. Além disso, o governo confirmou à agência Lupa que não há qualquer operação que impeça o transporte de doações. Essa fake news está rolando desde o dia 1 dessa tragédia, né? Desde o começo dessa tragédia,
esse papo tá rolando. Então a informação é obviamente falsa. Mais uma informação, essa a gente queria que fosse verdadeira, mas não dava para confiar que era falsa. Que o ex-presidente Jair Bolsonaro doou 17 milhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Só que o vídeo, Guga, que está rolando, é intitulado de O Domingão que Não Aconteceu. É uma sátira. O vídeo é esse aí. A gente tem o vídeo para rodar? Pois bem, vamos lá. O ex-presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, ainda internado no hospital para tratar de algumas enfermidades e após um obsequioso silêncio diante da tragédia que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul, resolveu vir a público para anunciar que irá doar todo o dinheiro arrecadado via Pix, dinheiro esse que seria destinado a pagamentos de multas pelas infrações cometidas ao tempo da pandemia, mas como essas multas foram anistiadas, ele resolveu doar todo esse dinheiro para o povo que deu a ele uma ampla margem de votos durante as eleições de 2022. Aí, Guga, obviamente o vídeo é uma ironia, né? Mas em tempos de internet como nós vivemos hoje, não dá para fazer vídeo de ironia mais, porque os caras recortaram esse pedaço do vídeo e estão compartilhando um vídeo que tem, cujo título é O Domingão que Não Aconteceu, como se o Bolsonaro tivesse doado 17 milhões de reais. Queria a gente, né? Que o Bolsonaro fosse solidário e tivesse doado para as pessoas, né? Você acha que o Bolsonaro adora dinheiro? É uma pessoa que não dá nada, que não dá um centavo a ele. Agora é bom esse tipo de fake news, porque cria essa cascata, essa narrativa, esse ambiente de Bolsonaro doador, e agora a cobrança vai rolar também. Vai ter que doar pelo menos um pouquinho desse Pix, não vai ser só fake news não. Não vai doar nada. Não, no fim não vai doar, mas pelo menos a cobrança virá, e ele vai ficar com essa imagem. Isso vai virar um tiro no pé. No lugar dele ficar com a imagem de alguém que doa, não. Isso vai ser uma fake news. Isso é uma fake news, ele está sendo cobrado, e a imagem dele no fim vai ser a de quem não fez nada. É um tiro no pé, e é mais uma história só para quem acredita em terra plana. A última fake news que desmentiremos, estão dizendo que a Beyoncé criticou a Madonna pelo show do Brasil durante o temporal no Rio Grande do Sul. Olha só a qualidade do vídeo, Guga. O vídeo é de 2020, não cita o Rio Grande do Sul, e no vídeo original a Beyoncé homenageia George Floyd, morto por policiais nos Estados Unidos. Vamos ver o vídeo aí. Este é o momento de demonstrar o que realmente nos torna grandes como nação, meu povo. Nossa capacidade de cuidar uns dos outros. O show deveria esperar. As pessoas precisam de ajuda agora. Madonna, você tem o privilégio de estar no palco diante de uma grande plateia. Sua influência é poderosa, mulher. Use para incentivar a solidariedade nesse Brasil. Sua influência é poderosa, mulher. E o apoio às vítimas desta enchente devastadora. É poderosa, mulher. Gente... Sua influência é poderosa, mulher. A dublagem aí... feita pela, sei lá que demônio que fez isso aí, mas enfim, tá aí parece um desmentido, personagem né, de videogame. Tá aí desmentido, né, gente? Só pra, assim, se alguém tá assistindo esse programa, pode achar que é verdade, mas não é verdade, é mentira. Então, a Beyoncé não disse isso, tá? Fica o registro aqui. Bizarro. Com isso, Guga, nós fechamos o nosso Tá Pegando Fogo e vamos para ela, a macetada de notícias. Recebi um zap aqui do André Graziano dizendo que o Manda no Zap dessa semana vai ser sobre a tragédia no Rio Grande do Sul de novo, sobre as fake news que estão circulando lá sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Então assistam ao nosso André Graziano lá no nosso Manda no Zap nas redes sociais do ICL Notícias, ok? Na nossa macetada, Guguinha, vamos falar, o Brasil continua acontecendo no seu melhor modo, né? No modo caralho. E a gente tendo que registrar coisas como, por exemplo, o lutador Gabriel Santos, o Mussum, da Seleção Brasileira de Taekwondo, foi agredido enquanto... Essa história é muito maluca. Ele estava abraçada com uma amiga, uma mulher branca, na estação da CPTM, né? Do trem aqui em São Caetano do Sul. O agressor é Matheus Cerqueira Santana, que vocês vão ver nas imagens.
foi preso em flagrante por injúria racial e lesão corporal. Na delegacia, ele alegou que agrediu o Gabriel porque estava nervoso, Guga, estava estressado. Aí foi lá e agrediu o Gabriel. A gente não tem o vídeo da agressão, ela não foi gravada, mas a gente tem o vídeo do enquadro que ele tomou antes de ser preso aí, o Matheus Cerqueira Santana. Aí, ó, vamos mostrar a carinha dele pro Brasil ver a carinha do racista. É esse aí que tá sendo segurado. É o Matheus Cerqueira Santana. O Guga, ele deu uma voadora logo no cara da seleção brasileira de taekwondo, que podia ter demolido ele na porrada, mas não o fez, né? Como lutador consciente que é. Esse aí é o racista, tá? Matheus Cerqueira Santana. Ele deu uma voadora. O cara deu uma voadora no lutador da seleção brasileira de taekwondo. A sorte dele é que o lutador tem um mínimo de bom senso e não amaciou ele na porrada como ele merecia. Então ele só está sendo preso por injúria racial e lesão corporal, Guga. Cara, você tá vendo, né? Como é consciente, de fato, esse atleta. Entende que não pode usar o conhecimento que ele tem em luta para fazer justiça com a própria mão. Ele poderia ter feito, cara, sozinho. Ele poderia ter resolvido isso tranquilamente, qualquer dúvida. Com um dedinho do pé. Mas não, ele fez o correto, ele chamou os seguranças, ele depois acionou a polícia, enfim, ele denunciou esse sujeito, que é o que tem que ser feito, é um racista que tem que ser denunciado, você não tem que fazer justiça com a própria mão, você tem que se defender se for o caso, mas ele não precisou fazer isso, ele chamou os seguranças e resolveu da maneira mais civilizada possível uma situação que foge da civilidade, que é uma agressão. Parabéns para esse atleta, um exemplo. E você vê o cara tá numa estação de metrô. Eu acho que o único lutador de taekwondo, principalmente da seleção, né, que ia ter ali era esse, e ele escolhe esse cara. Pegou a pessoa errada, mas não tomou um pau, mas vai ser julgado pela justiça, que é o que interessa, vai pagar pelo que fez. A nossa redatora Karina aqui falou que que ele foi agredido lá, foi sovado por pessoas que presenciaram a agressão, mas o próprio lutador pelo menos manteve o bom senso e não sovou ele como ele merecia. Falando ainda na nossa editoria de coisas inacreditáveis neste país, Guga Noblar, você lembra que a Carla Zambelli perseguiu um homem negro, jornalista, com uma arma na mão, um dia antes das eleições de 2022. Você lembra disso, Guga? Acho que eu lembro, hein? Acho que a Brasil você lembra, né? Agora você acha que eu vou trazer o quê? A notícia dizendo que a Carla Zambelli foi presa, aprenderam a arma dela, a Carla Zambelli perdeu o mandato de deputada. Não, senhor. A promotoria pediu a condenação do jornalista que foi ameaçado pela Carla Zambelli. Sim, Brasil, né? Você não leu errado. É literalmente o poste mijando no cachorro. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que Luan Araújo seja condenado pelos crimes de injúria e difamação contra a deputada em outubro de 2022, Guga. Não é mentira, não é do sensacionalista, não é porque você está vendo o Rolê CL que a notícia não é verdadeira, a notícia está lá no nosso site, inclusive para quem quiser ler, clnoticias.com.br. É a cara do Brasil, esse tipo de notícia. A gente nem pode crer que é mentira, não há sentido em duvidar, porque a justiça do Brasil, infelizmente, não dá para confiar. Claro que a gente tem que levar sempre para a justiça e acreditar que vai ser pela justiça. E a única via é a justiça. Agora, dizer que a justiça do Brasil é séria, o que tem de juiz incompetente ou corrupto, beira o nível de corrupção e incompetência da nossa política. Não está muito diferente, não está muito em outro patamar. Esse tipo de ação da promotoria é vergonhoso. A moça que sai com a arma ameaçando e pondo todo mundo em risco, por hora ainda não pagou por isso. O que foi vítima dela, porque fez uma crítica, agora ele está sendo, pelo menos pede à promotoria que seja condenado. Isso é patético. Quem é o promotor, né? Mas isso é a cara da nossa justiça. Isso é a cara do Brasil, cara. Essa nossa justiça é uma justiça que o tempo inteiro quer agradar político mesmo, não é uma piada. Poucas notícias têm mais cara do Brasil do que essa música. Roberto Bacal, segundo aqui a Giovana. Roberto o quê?
Bacal. Roberto Bacal. O nome do promotor, muito bom, parabéns. Muito bom, parabéns. Tá de um parabéns profissional. Salve de palmas pro profissional aí. Parabéns, viu, promotor? Muito, muito relevante. Falando... Mais uma notícia, Guga, vamos lá para nós comentarmos agora. Tem uma editoria sazonal aqui, né? Toda eleição a gente fala algumas coisas, quase toda eleição. A gente falava que o José Luiz da Atena ia ser candidato a vice-prefeito da Tabata Amaral, lembra que a gente estava falando? Mas o da Atena desistiu de novo, pela 4ª vez. O José Luiz da Atena desistiu de ser candidato a vice da Tabata Amaral. Ele já desistiu de ser candidato ao Senado, ao governo de São Paulo, ao presidente da República, ao prefeito de São Paulo e a vice da Tabata. É a 5ª desistência. Mas ele fez isso, aí a notícia que temos dado ontem, o PSDB anunciou que vai lançar José Luiz da Atena como candidato a prefeito de São Paulo. É o 11º Prefeito partido. De São Paulo? Eu falei perfeito? Perfeito, tu falha. Débora. Perfeito, Débora, como diz André Campedelli. O 11º partido na vida de José Luiz da Atena, Guga, que será que agora teremos... Parece uma conjunção astral, o mundo está caminhando para o apocalipse. Será que teremos da Atena candidato pela primeira vez depois de 5 ameaças, Guga? Olha, eu só confio na hora que acontecer, né? O da Atena não tem credibilidade nenhuma mais para falar que vai ser candidato, já desistiu 5 vezes, desistiu da Record acho que 2 ou 3 vezes. Ele desiste muito, né, o da Atena, e é incrível que ele desiste e não se queima, que as pessoas depois o procuram mais uma vez para se candidatar. Então, ele percebeu que pode desistir, que não dá nada. Ele não, na pior das hipóteses, ele vai conseguir um tempinho de manchete de jornal aí dizendo que ele é candidato, que é o que está acontecendo mais uma vez na vida dele. Mas foi feita uma pesquisa, né, recente, a Paraná Pesquisas, que mostrou que o da Atena, concorrendo em solo, né, não sendo vice, ele teria 15 pontos, né? A Tabata tem 8, tem metade dos votos praticamente dele, ele tem o dobro da Tabata. Então acho que foi isso que acabou motivando o da Atena. Ele percebeu que, enfim, ele é uma roda muito grande, né, para ser colocado ali do lado da Tabata, e ele vai querer correr sozinho nessa disputa. O PSDB, claro, está numa fase capenga lá em São Paulo, perdeu boa parte dos seus políticos para o PSD, até porque o Aníbal, que estava na foto com o da Atena, que é o presidente do PSDB em São Paulo, ele está fazendo um trabalho de afastar, de fato, o PSDB do bolsonarismo. Então ele não quis ficar do lado do Nunes, já que o Nunes vai ser o Bolsonaro nessa eleição. E aí uma grande parte dos tucanos que restavam no PSDB foram para o PSD para continuar aliados do prefeito. Mas o Aníbal, ele está fazendo um trabalho sério, né? A gente pode dizer assim, pelo menos ele está afastando os caras do bolsonarismo. E aí vai lançar o da Atena para concorrer, inclusive, contra o Nunes. O da Atena, que tem muito mais voto que a Tabata, então deve ter se animado com essa pesquisa. E pode ser sim que ele dispute dessa vez. Eu não acho impossível não, mas eu só vou acreditar na hora H. Tem gente perguntando se a Tabata vai ser vice do Atena. Não, a Tabata, ela não só perdeu o vice, como ganhou um adversário. Coitada de batata liberal. A deputada Tabata Amaral não só perdeu o vice, como ganhou um rival aí para disputar. Ela podia trazer o Cogos para vice, né? Seria um excelente nome. O Alex Cunha disse, acha que vai existir do salário da TV? Esse é o problema, mas ele volta. Se ele vai lá, perde, depois volta a ser... Mas ele tem muita grana também. Isso aí. Talvez ele desista por 4 anos, que seja, não sei, porque o cara já deve estar... Às vezes ele quer outro desafio mesmo. E é aquele... Quem é muito conhecido, cara, tem esse lado, né, de achar que às vezes pode entrar na política. O primeiro a fazer isso da televisão foi o Silvio Santos, que tentou concorrer em 89. E aí quando perguntam pro Silvio Santos por que você quis concorrer na eleição de 89 a presidente, e ele aparecia em segundo, tinha pesquisa que ele já estava em primeiro. Ele estava na frente do Lula e do Collor, dependendo da pesquisa, ou atrás só do Collor. O Silvio Santos, quando colocaram o nome dele nas pesquisas em 89, ele estava no topo, tipo da Atena. E aí ele diz, hoje ele assume, que era pura vaidade, que é porque ele era muito famoso, muito conhecido, e foi vaidade. É isso que rola, eu acho também, talvez com o da Atena, talvez seja um pouco de vaidade, e talvez dessa vez ele de fato abra mão do tal salário da TV, porque ele já tem muito dinheiro, e opte pela vaidade.
E com isso nós terminamos aqui o nosso quadro Macetada de Notícias, agradecendo aqui os comentários de vocês, muita gente falando sobre a candidatura de Datena, o Fernando Padilha achou Batata Liberal engraçadinho, o Bac Prude, a Fabiana Carvalho, Silvio Santos, presidente. Esse país já se livrou de cada coisa, minha irmã, que você não tem ideia. O Fernando Raposo, acho que deve ser sobre a Tabata. Lisa Simpson por fora, Mr. Burns por dentro. O Spy Guy falando tudo farinha do mesmo saco. E o Fábio Ezequiel dizendo, abre aspas, a roda do Datena é muito grande, fecha aspas, Guga Noblar 2024. Frases icônicas de nosso apresentador Guga Noblar. E o Alex Cunha disse que quem está cuidando da carreira do Datena é o Aécio Neves, né? E nesse caso é uma piada de duplo sentido, mas é verdade. Quem tem defendido a candidatura do Datena é o Aécio Neves. E com isso fechamos o nosso... William, queria que você desse uma lida numa notícia aí pra gente. Diz aí, mostra aí pra mim. Meu Deus, o que aconteceu? Sensacionalista. Joias de Catanhede sumiram após visita de Bolsonaro à sua casa. A gente testou o vídeo aí, minha querida Karina. Deu certo? Dá pra mostrar? Quem não viu ontem este vídeo nas redes sociais, todos nós do ICL postamos. Eu, o César Calejon, o Guga deve ter postado também. A Eliane Catanhede, a comentarista, jornalista da Globo News, foi fazer um comentário. E aí ela resolveu trazer uma história da vida dela, para trazer empatia, para trazer carinho ao povo do Rio Grande do Sul. Vamos ver a história que a Eliane Catanhede contou. Então, claro, né, você se põe na posição dessas pessoas. Empatia, né, Guga? Tudo, pô, né? Roubaram as minhas joias no Natal de 2023. Foi doloridíssimo. Eu fico imaginando quem perdeu tudo. A sua casa. Imagina uma pessoa que deu um duro danado para comprar uma geladeira, um fogão, sabe, a sua cama, e não tem mais nada, casa debaixo d'água. Guga, essa história me lembra... Tem um tipo de pessoa... Que é o tipo de pessoa que não pode ficar por baixo, assim, sabe? Que ela quer ajudar a pessoa na empatia, a pessoa fala, não, tô com, sei lá, tô com uma doença terminal. Aí a pessoa fala, eu também, eu bati o dedo na quina da cama e o meu dedo tá doendo bastante. Assim, dá pra entender que a Catanhede tentou fazer o exercício de empatia pra mostrar que entendia a dor da pessoa. É o ego do jornalista, né? Mas a pessoa roubaram minhas joias, foi um pouquinho demais, né, Guga? Agora, a piada que tá rolando é que o Bolsonaro visitou a casa da Eliane Catanhede, talvez seja essa a explicação dos sumiços das joias. Mas eu não sei se ela abriria as portas para Jair Bolsonaro em tão pouco, se ele iria até a casa dela. Creio que não. Jair Bolsonaro é anti-Globo, é anti-Catanhede também. Mas se sumiu joia, sempre fica no ar. Será que? Vai que, né? Então sempre que sumir uma joia da sua casa, dá uma olhadinha, fica de olho, vê se não passou lá. Investiga se o Jair tá na cidade. Vê se o Bolsonaro não tá por perto, se ele não passou por perto do seu bairro naquele dia, fica de olho. Mas é claro que essa história acabou virando uma grande brincadeira na internet, né? Tá todo mundo fazendo algum tipo de piada. Essa do Bolsonaro é a melhor, eu acho. Cuidado, não deixem o Bolsonaro passar na porta da sua casa. Se você tiver joia na sua casa, esconda. Não convide o Bolsonaro para jantar. Essa é a dica. O Pablo Moreira disse que ela devia escolher melhor os convidados. O Alex Cunha perdeu a chance de ficar calada. A Gabriela Peruso, o próximo programa do Lula vai ser Minhas Joias, Minha Vida. A Isa Carolina, tadinha, gente, que barra, né, gente? É pesado, é difícil. Pesado e volumoso, como diria Gabriela Varela. Infelizmente aí, tem nada contra a Eliane Catanhede, mas perdeu a oportunidade, né, amiga? Podia ter evitado. Uma coisa importante que eu sempre digo, né, a gente nunca perde pro silêncio, né? O silêncio é sempre um excelente conselheiro. Talvez você pudesse não ter feito esse comentário, né, colega? Mas vamos lá.
A Gabriel tá perguntando, Guga, qual a capital da Tcheca? A galera já voltou com a história da Tcheca. Meu Deus! A gente já superou a história da Tcheca, gente. Hoje já é Interpal. Da Tcheca. Hoje a gente tá no Ontem Interpal. foi Tcheca, hoje é Interpal. Hoje é outra coisa. Vamos lá agora, vamos para um quadro. Guga, a gente estava falando sobre políticos malucos, coisas malucas. Temos o quadro aleatório do dia, roda a vinheta do quadro aleatório. No nosso quadro aleatório, falaremos sobre políticos malucos dando soluções ruins para problemas muito sérios deste país. Começando, Guga, estamos vivendo talvez a maior tragédia climática da história deste país. E aí, nós temos um debate na Câmara dos Deputados acontecendo sobre isso. O Senado aprovou o plano de adaptação a mudanças climáticas, mas o debate na Câmara dos Deputados passou por uma tentativa do deputado João Carlos Bacelar, do PV, de realizar uma audiência pública para discutir responsabilidade política sobre a crise climática. E aí, o deputado delegado Paulo Bilinski disse isso aqui, Guga Noblar. Essa audiência pública ela vem recheada de uma tentativa canalha de criar um revisionismo legislativo. Esse é o ponto. A narrativa de que de alguma forma existe influência humana, seja ela de quem for, no desastre que acontece hoje no Rio Grande do Sul, é criminosa e desonesta. Quem acompanha o debate sobre mudanças climáticas não tem capacidade de afirmar com certeza nenhuma de que existe alguma participação dos seres humanos nas alterações climáticas. Beleza. Quem acompanha o debate sobre mudanças climáticas? Quando eu penso em pessoas que acompanham o debate sobre mudanças climáticas, o primeiro nome que me vem à cabeça é deputado Paulo Bilinski. André Graziano também? Ele participa, né, dos debates sobre mudança climática, mas é no grupo de WhatsApp, né, dos patriotas pelo clima, alguma coisa desse tipo. Porque é óbvio que ele não está informado, né? Não está bem informado, está longe de estar informado. 99%, mais de 90% certamente, dependendo da publicação, chega-se a 99% da comunidade científica concorda que o homem está causando o aquecimento global. Praticamente todo, é praticamente uma unanimidade na comunidade científica. Então, e ele tenta usar a ciência, né, como argumento. Ele diz que não, quem acompanha o debate não pode afirmar com certeza. Claro que pode, 99% dos cientistas afirmam com certeza, mas tem aquele 1% de cientista patriota de também. Claro que vai ter um cheirador de cloroquina ali que é cientista também. Mas a gente tem que seguir, obviamente, os estudos sérios, bem conduzidos, por gente que tem nome, e essa turma toda chegou à mesma conclusão. A culpa é nossa, não tem como fugir da culpa. Esse argumento dele é ultrapassado e é incrível você ver alguém usar isso ainda dentro do parlamento. Inclusive foi rejeitada, viu? A criação da audiência pública, ela não foi aprovada, não. Rejeitaram a audiência pública para discutir. O Flávio Bolsonaro também ficou contra ontem. O Flávio Bolsonaro ficou contra. Acho que não, acho que a gente não teve vídeo do Flávio. O Flávio Bolsonaro fez a mesma coisa, gente. Não teve ele adiou também uma discussão sobre questão climática, emergência climática, com essa mesma cascata. Ele usou um argumento bem parecido, de que não tem como culpar e ter certeza de que a culpa é do homem. O Bilinski, na verdade, é uma sombra do bolsonarismo. E esse argumento faz parte do bolsonarismo. A gente não tem o vídeo, mas temos outros, Guga Noblar. Porque, se a gente está tendo problemas com mudanças climáticas, né? A gente está tendo problemas com com estradas sendo engolidas pela terra, com o morro desbarrancando. Que soluções são soluções razoáveis, né? Uma das soluções foi apresentada pelo nobre vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, o vereador do PL. Quando vem vereador já me dá um medo, assim, velho. Vamos ouvir o que disse Sandro Fantinel, Guilherme, Guga e vocês que estão assistindo este programa. O que foi que fez desmoronar? O que foi que fez cair a barreira? O peso das árvores
Porque o solo encharcado, as raízes não segura mais, a árvore com o seu peso, ela despenca junto com a terra e faz todos os desastres que nós vimos aí. Se tivesse 5 metros de vegetação retirada a cada lado de cada estrada, do interior, as estradas principais, ali em São Roque, que aconteceu ontem, que o prefeito prontamente mandou fazer um paliativo, né? Mas o pessoal está conseguindo passar. Enfim, o que foi que causou? O peso das árvores. É verdade, é verdade. Parece eu fazendo prova de geografia É verdade. na escola. É verdade, gente, é verdade. Esse vereador aí, o Sandro Fantinel, Guga, pra quem não lembra do vereador de Caxias do Sul que foi acusado de xenofobia, porque disse que os trabalhadores que eram contratados de forma... que viviam de forma análoga à escravidão nas vinícolas lá do Rio Grande do Sul, que tinham que contratar argentinos que não eram vagabundos, preguiçosos. Esse é o mesmo vereador, tá, Guga? É a mesma pessoa. Ele foi expulso do Patriota à época por conta dessa frase xenofóbica contra as pessoas do Nordeste brasileiro, e aí foi pro PL para falar isso aí. Eu acho, Guga, que é verdade. Assim, ó, vamos pensar bem. Aqui agora você que está assistindo esse programa comigo, eu e o Guga Noblar, tira todas as árvores, não tem mais queda de árvore. Se você pensar bem, é inteligente. O Brasil é um país que tem muito morro. Se você terraplana o Brasil e cimenta, e cobre de cimento, não tem mais desbarrancamento. Mas cara, precisa ser muito inteligente para chegar. Se matar todo mundo, não tem mais morte por afogamento. O Thanos tá aí para provar que Boa isso é uma ideia. teoria válida. Você entendeu? Se você acaba com os animais, não tem mais animal morrendo. Se você tira as árvores, não tem árvore caindo. O rio alaga. Por quê? Porque fica cheio de detritos, não sei o quê. Vamos fazer o quê? Vamos ladrilhar os rios, colocar azulejar os rios. Não é uma ideia boa, Guga? Eu acho que o vereador tem toda a razão. Tira a vegetação da beira dos rios, aquilo lá, da beira da estrada, não serve pra nada. André Graziano. Próximo ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Se o Bolsonaro virar presidente um dia de novo, forte candidato a virar o ministro do meio ambiente. Esse, pelo jeito, tem conhecimento suficiente para ser indicado pelo Jair Bolsonaro a ministro. É nível Ricardo Salles de ministro aí, pelo jeito. É patético, né? O cara sugeria exatamente aquilo que leva ao caos, que é você acabar com a vegetação. O que pode absorver a água é a vegetação. Você, enfim, achar que vai evitar deslizamento com uma sugestão dessa é estúpido, é ignorância pura, é querer virar meme, né? E é esse sujeito que já tem um histórico tenebroso, um sujeito que atacou nordestino, que conseguiu a proeza de ser expulso de um partido que quase não expulsa ninguém. E agora tá aí. Mais uma vez a gente falando dele, de novo, por uma situação patética. E essa é a cabeça de um ignorante, de um negacionista, de quem não segue a ciência. A Gabriela Peruso diz aqui, imagina ser expulso do Patriota, gente. A pessoa tem que ser muito boa em mas ser ruim. Ele preferia argentino do que brasileiro, ele é contra o patriotismo, né? Exatamente, mas até aí esse pessoal é incoerente. O Roberto Muniz, se azulejar o rio, não vai transbordar. O pessoal tá pegando o meu raciocínio, é muito inteligente isso. O André Graziano falou, o trânsito fica muito melhor nas férias escolares. O Rei da Praia, a terra lisa segura mais. Cara, é um argumento muito bom, cara. E a Cris, será que ele entende de erosão? Fugiu da escola, ele não entende nada, né, Cris? Se ele entendesse, ele falava essas coisas. Mas aí a gente pensa, é só no bolsonarismo, né, Guga? Não tem em outros lugares. Só existe isso no bolsonarismo. Mas aí veio o vereador José Bortoloni, do PDT de Garibaldi, para dizer isso aqui, ó, que vocês vão ver agora. Então, até discordo um pouco com a vereadora Luana, que diz que temos que plantar árvores, mas onde a gente vê que cai barreira é onde tem árvore. Eu não vi cair barreira num potreiro onde tem um gramado, só onde tem árvores. Porque a árvore dá peso e o peso empurra mais a situação da terra para deslizar. Então discordo um pouquinho quando ela falou na tribuna segunda passada que temos que plantar mais árvores. Nada. Onde está caindo, onde tem árvores. Cimento, mano. Não local cair onde não tem árvores. É isso. Eu acho que é uma ideia excelente. Azanata no Google lá de novo. Tá lá o Google preso de novo. Todo dia agora.
Tá aí, Guga. É excelente ideia, eu acho. Ig Nobel Arts. Eu acho que... Ig Nobel Arts 2024. Eu acho que não tem o que dizer, né, Guga? Eu acho que é isso. Eu acho que a ideia é essa. A ideia é a gente cimentar tudo. Bota cimento, a gente faz estacionamento. A Amazônia, muito bicho. Tem aranha, cobra, muito ruim. Cimenta, faz um cimentão. Faz um shopping bem grande. Tipo, o tamanho do Pará. Em cima do Pará e usa a Amazônia para fazer estacionamento, o estado do Amazonas. Ladrilha o rio, né, que é aquela ideia que a gente teve. Claro. Acabou o problema. O que você não acha, Gugu? Não é muito melhor? Ladrilha o rio é sacanagem. Você falou em shopping, você viu quem arrumou um shopping para conseguir como abrigo no meio da confusão? A influenciadora. Foi a Mayra Card. A Mayra Card. E aí ela fez um vídeo em que ela diz... que é casado com esse cara aí, com esse chatão aí, o primo rico, sei lá, um goiabão lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Ela e esse goiaba, enfim, cara, pra mim é muito charlatanismo, velho. Massa, conseguiu um shopping de abrigo, mas o vídeo que ela faz é de um mau gosto pra anunciar, e aí ela mostra o shopping, e aí ela narra que criança nunca sonhou em dormir e morar num shopping. Agora ela vai ter essa oportunidade, juro por Deus, ela manda essa no vídeo. Ela tá falando de famílias que perderam tudo. E ela faz um vídeo nesse tom, falando que conseguiu um shopping para servir de abrigo para mulheres e crianças e idosos. São 700 mulheres, parabéns. Mas ela faz esse comentário e ainda aparece com a bandeira do Rio Grande do Sul limpando uma lágrima. Então, assim, quando falar em shopping agora, eu sempre vou lembrar da Mayra Card e desse vídeo comovente. Porque não é a melhor... Será que ela fechou o McDonald's do shopping, pro pessoal comer certinho? Ela fala que o pessoal vai poder usar o cinema. Eu não entendi muito bem essa parte, né? Vai ter cinema, ela fala isso no vídeo. Né? Agora ela vai ter cinema, vai ter brinquedos, aí mostra o parque de diversões do shopping. Que criança nunca sonhou em morar num shopping, hein? Agora que você perdeu tudo, que mofou todos os móveis da sua casa, que você não tem mais cama e onde dormir, você vai ter essa oportunidade. É muito errado, cara. Enfim, é muito sem noção. Esses influenciadores que estão usando essa história para se promover também, enfim, é podre, entendeu? O Valder Nascimento, você só lembra do PDT nessas horas. Cadê como se os petistas não falassem merda? Isso é método. Irmão, manda aí pro nosso WhatsApp. Quando você vê alguém falando merda, manda aí pra nós. Manda no nosso zap, manda nas nossas redes sociais que a gente mostra aqui, não tem problema não. A gente não tem intolerância partidária com gente que fala merda não. A gente mostra, a gente fala merda de todos os partidos. E com isso nós fechamos o nosso... Que quadro que a gente tá? Quadro aleatório. E vamos agora mostrar rapidinho o melhor que você não viu. Guga, você sabe que mesmo nas tragédias, o povo brasileiro, ele sempre arruma um jeito de fazer uma piadoca, né? Método do Brasil é esse, né? É você achar um jeito de sobreviver nesse país desgraçado que a gente vive, que só tem problema e as pessoas precisam de alguma forma sobreviver. Tá rolando no TikTok, não sei nem se a Karina pegou o vídeo. Você pegou o vídeo, Karina? Não, você pegou só o... Os meninos lá, os jovens do Rio Grande do Sul, estão mostrando as roupas que ganharam, que vieram aqui de São Paulo. Aí, ó, ficaram chavosos, olha só. Pô, bem trajado, tá? Chavoso, ficou chavoso. Os meninos lá do Rio Grande do Sul fizeram um vídeo aí mostrando parte das doações que eles receberam vindo de São Paulo, aí, ó. Chavoso, ficaram chavosos. A gente, obviamente, eles que fizeram o vídeo. Um guarda-sol, velho. Fizeram um vídeo brincando com as doações que receberam. A gente espera que recebam ainda mais, né? As pessoas precisam de cada vez mais doações lá no Rio Grande do Sul. Teve uma polêmica aí que tinha uma galera desovando coisa, né? Mandando, a galera tá mandando cueca furada, chinelo rasgado. Você tá mandando tênis sem sola. Pô, pessoal. Aí, ó, mande roupas chavosas como essa que os meninos estão recebendo aí.
Porque aí eles podem... Se não for ajudar, não atrapalha, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Aí, ó, a pessoa recebeu o colete à prova de bala, Guga. Não. Vinda direto do Rio de Janeiro. Regata vinda do RJ. A regata do Rio de Janeiro. O regata do Rio de Janeiro. A famosa regata do Rio de Janeiro. Então, mandem para as pessoas no Rio Grande do Sul roupas estilosas, como os meninos agora estão chavosos lá no Rio Grande do Sul. Mande o que você usaria, né? Não manda qualquer porcaria que tá sobrando na sua casa. Aí você tem que jogar no lixo. Roupa que tá rasgada, furada, com a bunda aparecendo, você joga fora. Você usa para fazer pano de chão aí na sua casa. Aí não manda para as pessoas, né? Mande roupas razoavelmente usáveis para as pessoas. Por favor. E com isso, Guguinha Noblar, fechamos o nosso programa desta quinta-feira, sem antes fazer um aviso sobre o nosso ICL. O Guga podia mandar a camisa da bicicletinha, né? Eu juro que eu pensei nisso. Patrimônio, mano. Isso é patrimônio, mano. Patrimônio. Patrimônio nacional. Isso aí é nosso. Patrimônio imaterial do rolê ICL. Eu vou mandar uma pro Deluca. Nossa. Aí um dia a gente vai apresentar os dois. Se mandar, eu venho todo dia com a mesma camiseta. Pode ter certeza. Vamos falar sobre o ICL Take. Chegou a hora de votar e escolher os participantes do programa ICL Take, o primeiro reality show aqui do ICL, que vai distribuir 1,5 milhões de reais em investimentos. Guga, é muito dinheiro. É uma grana. É o salário do Will, né? De impacto social. 15 dias meu no ICL, dá isso aí. Mas é muito dinheiro. Mais de 1.200 projetos e empresas se inscreveram para participar. 10 projetos vão ser escolhidos por um júri técnico e 10 por votação popular. Então acesse lá, conheça os projetos. Ainda que você não vote, conheça projetos incríveis que talvez você possa colaborar de outra forma. Acesse aí icltank.com.br. Qual é o link, Guga Noblar, para acessar? icltank.com.br. Lembrando que 2 projetos, pelo menos entre os finalistas, serão do Rio Grande do Sul, por conta dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul. 2 finalistas, pelo menos, serão gaúchos no nosso ICL Tank. O programa vai ser apresentado por ela, Robertinha Garcia, e por João Paulo Pacífico, em breve. Mas vai João Paulo Pacífico, que será um dos apresentadores do ICL Tank. E antes de terminar, Guga, aproveitando, eu sei que o Guga é um fã de esporte, assim como eu, né? O Guilherme Bessa, a nossa equipe toda aqui do ICL é muito fã de esporte. Mandar um abraço, uma solidariedade às famílias, os amigos, os fãs de 3 jornalistas esportivos que perdemos nas últimas 12 horas. Perdemos Antero Greco, Silvio Luiz e Washington Rodrigues. O Antero Greco morreu na manhã dessa quinta-feira, aos 69 anos, em decorrência de um tumor cerebral, né? A notícia foi confirmada pela ESPN. Também perdemos o jornalista esportivo e narrador Silvio Luiz, aos 89 anos. E também ontem, Guga, foi confirmada a morte do Apolinho, que é o Washington Apolinho Rodrigues, aos 87 anos, lutava há anos contra um câncer. Flamenguista, né? Ele já foi técnico do Flamengo, lá no ano do centenário do Flamengo, o Apolinho foi técnico do Flamengo. E ontem ele morreu durante o jogo do Flamengo. O Flamengo vencia por 4-0 o Bolívar lá no Maracanã. O Apolinho morreu durante o jogo do time de coração, o time que ele chegou a ser técnico. Então, um abraço a todos os fãs, familiares e amigos de Apolinho, de Silvio Luiz e de Antero Greco, né, Guga? Claro, 3 gênios do futebol, os três farão muita falta. Enfim, triste demais, gosto muito dos 3 e tinha um contato maior com o Antero Greco. Enfim, gosto muito do Silvio Luiz, gosto muito do Washington. Enfim, são 3 pessoas que vão fazer muita falta. A gente, com essas notícias tristes, mas lembrando do legado importante desses 3 para o nosso jornalismo, terminamos o programa de hoje. Beijo para você, Guguinha. Beijo, Guilherme Bessa. Beijo. Nossa equipe. Mandar um beijo para todo mundo que está aqui acompanhando também. Thiago CP, Marcos Assis, a Elaine Eniali, Regina Jaco e todo mundo que faz este programa. A gente volta amanhã. Beijo, tchau, acabou. Fala, turma. O ICL Tank, reality show do ICL, que vai distribuir R$1,5 milhão em investimento para empresas e ideias que queiram construir um país melhor, entrou na sua segunda fase.
Na primeira fase, 1.200 pessoas inscreveram seus projetos. Agora só vão sobrar 20. 10 por votação do júri técnico, 10 por votação do voto popular. E é aí que você entra. Você que está com um projeto inscrito, pega lá seu link, manda para todo mundo que você conhece e começa a pedir voto. As pessoas podem votar uma vez por dia. E se você é da comunidade CL, vai lá ver os projetos, tem muita coisa incrível. E escolhe os projetos que você acha que devem ir para a próxima fase. Agora não tem escapatória. É pedir voto, pedir voto, pedir voto e esperar para ver quais são os 20 que vão ficar para a próxima fase. Um abração e vamos com tudo!